Oi, meu povo, boa noite. Voltamos aqui para a nossa última aula da semana e também última aula do ciclo, né? Nós estamos aqui com 2 ciclos esse ano para justamente a nova turma com a recomposição de aprendizagem. Então, até hoje a gente vem tendo aulas de redação, português e matemática, justamente pensando nessa base, né, para que a gente possa começar do início mesmo com ela e tirar algumas dúvidas. E aí, nós estamos aqui, dia 20, vamos começar o nosso recesso e quando o ano virar, a gente vê mais ou menos quando é que vai começar o novo ciclo. A gente só não pode começar no começo do ano porque também são recesso dos professores, mas a gente provavelmente vai começar aí do meio ou no final de janeiro, né? Até então, a gente vai pensar, eu e Alan, algumas atividades, simulados para mandar para vocês e para que vocês possam ficar realmente respondendo. E para aquelas e aqueles que ainda não assistiram todas as aulas, vão lá no YouTube, vejam as aulas gravadas, né? Eu vou tentar fazer aqui uma mescla de todas as atividades que a gente já recebeu dos professores e mandar de novo. Aí essas atividades aí são atividades que nós tentamos responder durante a aula, e aqueles que ainda não conseguiram, pode muito bem tentar responder assistindo a aula novamente, tá certo? Então, nada de parar. Eu sei que é férias para alguns, eu sei que é recesso, eu sei que talvez não é nada para ninguém, né? Mas a gente também precisa colocar a nossa educação em primeiro plano, tá bom? E hoje, pensando justamente nesse contato mais próximo, quando a gente pensa assim, vamos ter uma aula de redação para poder conversar, tirar as dúvidas, aí o Alan, então bota o Felipe também no Google Meet para poder conversar com o povo. Então hoje vai ser só aula de matemática e o Felipe vem com um novo conteúdo, né? Esse conteúdo que a gente colocou como conteúdo base, quando virar o ano, a gente avança nesse conteúdo e tenta também voltar para fazer uma revisão geral, tá bom? Felipe, seja bem-vindo como sempre. Você sabe que você, né, é nosso crush dentro do projeto. E obrigada, viu? Eu não estou falando isso só por conta da gravação, mas você sempre é muito solícito e cresce muito com as suas aulas. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lili. Obrigado a todo mundo que está aqui hoje. Muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. E sempre é um prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto. É um projeto que eu gosto muito de participar. Então, sempre que a Lili me convida, e, enfim, quando sei que ela me convida, sempre coincidiu de dar certo, né? Então, agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. E nada melhor do que a gente estudar matemática na sexta-feira à noite, né? Eu acho que não tem coisa melhor do que isso, não. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui os meus slides, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ó, a Lourdes levantou a mão, ela quer falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Eu só quero agradecer, porque às vezes a gente fica imaginando que é uma oportunidade tão maravilhosa, que eu sei que muita gente esperava terminar os estudos, mas não tinha como, por causa da luta diária, que é muito difícil, criança e tudo mais. E aí, às vezes eu fico pensando que a gente não tem nem palavra para agradecer a cada um de vocês que disponibiliza o tempo também, que é corrido, trabalha muito, mesmo cansado, tá aqui para dar aula a gente. Ave Maria, tem que orar todo dia, pedir a Deus a saúde de vocês. Amém. Não tem palavra para agradecer. Amém, amém. Muito obrigado, Lourdes. Aí vai querer me fazer chorar antes de começar a aula, né? Não. Mas muito obrigado, fico de coração, muito obrigado. É um prazer, um privilégio muito grande a gente estar aqui com vocês. A gente faz isso com muito carinho, com muito amor. A Lili e o Alan estão aí à frente do projeto. E todo mundo que participa, a gente entrega muito aqui, porque a gente acredita muito no poder transformador da educação. Inclusive, eu dei uma historinha aqui rápida.
eu dei um mini carão em alguns alunos meus da disciplina e citei vocês aqui do projeto. Porque vocês aqui estão correndo atrás, com todas as dificuldades, e às vezes dentro da universidade, a pessoa está lá dentro da universidade e às vezes não valoriza o local que ela está ocupando, né? Então, eu usei vocês como um exemplo positivo. Essa foi agora, essa semana. Não, semana passada, para ser mais exato. Eu usei vocês como exemplo positivo, né? De vocês que estão aqui, estão estudando, sexta-feira à noite, lutando aí pelos sonhos de vocês. Enquanto que tem muitas vezes a pessoa que já conseguiu a vaga da universidade, por exemplo, às vezes não valoriza a vaga que ela está ocupando, né? Então, é por isso, por eu ver a dedicação de vocês, o empenho de vocês, isso aí é mais um combustível para a gente continuar acreditando, né, no que o projeto faz. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco de matemática, tá? Bem, pessoal, hoje o assunto principal é radiciação, mas aí como é uma aula só de matemática hoje, a gente vai ter um tempinho a mais. A Liliane pediu para me fazer uma revisãozinha dos outros conteúdos, né? Então eu vou trazer essa revisão, tá? Dos outros conteúdos. Então a gente vai focar na parte de radiciação, mas também vamos fazer ali uma revisãozinha sobre potenciação, medida de comprimento e também perímetro, tá certo? Pretendo abordar tudo hoje, né? Vamos ver a questão do tempo, mas pelo que eu planejei, acredito que vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver o slide aí direitinho? Ótimo. Pronto, vamos passar aqui, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radiciação e as propriedades, potenciação e as propriedades, medida de comprimento e perímetro. E vamos ver como é que se aplicava no dia a dia e na resolução de alguns problemas matemáticos, certo? Então vamos lá. A definição da radiciação. Bem, pessoal, a radiciação, ela vai ser a operação inversa da potenciação, né? Como vocês viram em aulas anteriores, eu tenho a adição e a subtração. A subtração é o inverso da adição. Eu tenho a multiplicação e a divisão, né? A divisão é o inverso da multiplicação. Eu também vou ter a operação, a radiciação e a potenciação. A radiciação vai ser o inverso da potenciação. E o que é radiciação? É você tirar a raiz de algum número, certo? Geralmente a gente tira a raiz quadrada de algum número, é o mais comum, beleza? Então, o que significa raiz enésima de A igual a B? Significa que B elevado a esse N aqui vai ser igual a A. Eita, Felipe, vamos falar com números ao invés de letras, né? Então, vamos lá. Como é que funciona a radiciação? Se você tem, por exemplo, raiz de 16, a raiz de 16 vai ser o número que elevado ao quadrado vai dar 16. Então, qual número elevado ao quadrado dá 16? O 4. Então, raiz de 16 é igual a 4, por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Vocês percebem, pessoal, que na raiz tem um número nzinho aqui, ó, certo? Ó, tem um número n aqui. Felipe, cadê o n aqui? Pronto. Quando não aparece esse n, é porque automaticamente eu estou tomando a raiz quadrada, tá certo? Se aparecer assim, ó, raiz de 25, isso aqui é a raiz quadrada de 25. Então, qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? O 5, né? 5 ao quadrado é igual a 25. Tá bom? Então, escrever raiz de 25 é a mesma coisa que escrever raiz 2 de 25, raiz quadrada de 25. Então, quando esse 2 aqui ele está implícito, né? Ele não está aparecendo, é porque a raiz é quadrada. Tá bom? Porém, em alguns casos, pode aparecer um número diferente aqui nesse é porque tem os termos, né? Pode aparecer um número diferente aqui, né, na minha raiz. Por exemplo, se aparecer assim, ó, raiz 3, né? Isso aqui seria a raiz cúbica. Então, por exemplo, qual é a raiz cúbica de 8? Então, qual é o número que se eu levar a 3 vai dar 8? Vai ser o 2, né? Isso aqui vai ser igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 dá igual a 8. Tá certo? Então, é assim que funciona a parte da radiciação. Bem simples, tá? Você sabendo a parte, você tendo domínio da potenciação, o passo seguinte para você ter domínio da radiciação é bem simples, tá certo? Então vamos lá, ver algumas propriedades da radiciação. Por exemplo, quando eu tiver um produto de dois números dentro da mesma raiz, eu posso separar dessa maneira, tá certo? Assim como se eu tiver um quociente, uma divisão de dois números dentro de uma raiz, eu posso separar também dessa maneira, beleza? Então vamos fazer uns exemplos aqui para melhorar aqui o nosso entendimento, né?
Por exemplo, ó, se eu tiver raiz quadrada de 7 vezes 3, tá bom? Isso aqui vai ser a mesma coisa de raiz de 7 multiplicado por raiz de 3, certo? Lembrando que tem que ter o mesmo índice aqui da minha raiz, tá bom? Um outro exemplo, se eu tiver raiz de 7 sobre 3, tá? Isso aqui vai ser a mesma coisa, certo? Da raiz de 7 sobre a raiz de 3, certo? São as duas propriedades mais básicas aqui da radiciação. E eu tenho também isso daqui, ó. Se eu tiver a raiz enésima de A elevado a M, isso aqui vai ser igual. O que você vai fazer? Você vai pegar e repetir o A, certo? Você repete o A e eleva o A a uma certa fração, tá bom? O número que está dentro da raiz, o expoente de A que está dentro da raiz, vai ser o numerador da minha fração, e o índice da minha raiz vai ser o denominador da minha fração, certo? Por exemplo, vamos escrever aqui de novo a raiz de 25. Ó, a raiz de 25 é o quê? A mesma coisa, né? Eu posso escrever aqui, porque os números estão implícitos, né? Mas eu posso escrever assim, ó. Quando eu não tenho número nenhum aqui, é porque esse número é 2, né? E 25 é a mesma coisa de 25 elevado a 1, tá certo? Então, como é que eu escrevo isso aqui em forma de potência? Você vai pegar e vai repetir aqui o 25, tá? E vai levar a uma fração, certo? O número aqui de dentro, ó, vai ser o numerador da minha fração, o número de cima da fração, e o número de fora vai ser o denominador da fração, ou seja, o número de baixo da fração. Deixa só eu ajeitar aqui, certo? Então vai ficar 25 elevado a 1 meio. Tá certo? Então, 25 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz de 25, através dessa propriedade aqui. Tá certo? Aí aqui, aqui é o exemplo que eu já usei, né? A raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Né? O exemplozinho que a gente já trabalhou. Beleza? Então, tá vendo aí, pessoal? Muito fácil, muito tranquilo, sem muito problema. Mas aí, para você pegar mesmo essa parte, eu falei, matemática só se aprende exercitando. Então tem que fazer muita questão, muito exemplo, para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Pode falar, Lili. Ei, Felipe, deixa eu só te perguntar, tem como aumentar um pouco esse slide? Assim, dar um zoom nele? Tem, deixa eu aumentar aqui. Pronto, é porque muitos deles vê pelo celular. Pode ficar pequeno. Pronto, ficou tá ótimo. Melhor assim? Obrigada. Tá. Pronto. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver alguns exemplos resolvidos, né? Por exemplo, ó, a raiz de 25. Qual é a raiz de 25? É o 5, né? Porque 5 ao quadrado é 25. Raiz cúbica de 27. Certo? Qual é a raiz cúbica de 27? Bem, aí você tem que ver qual é o número que é elevado a 3 vai dar 27. O próprio 3, né? Vamos fazer aqui a prova para ver se realmente é correto, né? Ó, vamos ver se 3 elevado a 3 é igual a 27, para saber se esse valor está exato. Aí você faz 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 3, 27. Então, de fato, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo vai dar igual a 27. Tá certo? Vamos lá para o próximo. Raiz de 36 vezes raiz de 4. Bem, você pode fazer isso aqui de duas formas, tá? A primeira forma é fazendo dessa maneira, ó, resolvendo raiz por raiz, né? Então, vamos lá. Raiz de 36 vezes raiz de 4. Ora, quem é a raiz quadrada de 36? É 6, né? 6 vezes 6, 36. Quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, 6 vezes 2 vai ser igual a 12. Você pode fazer assim, ou você pode fazer dessa maneira, né? Ó, raiz de 36 vezes raiz de 4. Todo mundo aqui, ó, tá com o mesmo índice da raiz, né? É raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Então, eu posso colocar todo mundo dentro da mesma raiz. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 36 vezes 4. 36 vezes 4 é 144, né? A gente já lembrar aqui a operação de multiplicação, né? Ó, 6 vezes 4 dá 24, o 2 vem para cá. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. 144. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 144. Qual é o número que é elevado a 2 dá 144? É o 12, né? Então, isso aqui vai ser igual a 12. Beleza? Vamos seguir, então.
Aí aqui, ó, a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Pra gente fixar bem o conteúdo da gente, beleza? Vamos lá. Quem vai ser a raiz de 49? Então, qual é o número que é elevado ao quadrado da 49? É o 7, né? 7 ao quadrado é 49. Então, se você fizer a operação inversa, né? 7 ao quadrado vai ser igual a 7 vezes 7, que vai ser igual a 49. Beleza? Então, qual é a raiz cúbica de 64? Qual é o número que, se eu levar ao cubo, dá 64? É o 4, tá? Isso aqui é igual a 4. Por quê, professor? Porque 4 elevado a 3 vai ser igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, vamos fazer aqui para a gente já lembrar mais uma vez a multiplicação, né? 6 vezes 4 dá 24. 4 vem para cá, o 2 sobe. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6, 64. Beleza? Então você percebe aqui que para que eu saiba a radiciação, eu preciso saber o quê? Potenciação, e automaticamente eu preciso também ter ideia, né, ter o conhecimento da parte de multiplicação, tá? Então você vê que a matemática ela é construída, né? Tijolinho por tijolinho a gente vai construindo e vai aprendendo cada vez mais novas operações. Tá certo? Vamos fazer aqui agora. Quanto vai valer a raiz de 81 vezes a raiz de 16? Você pode pegar e pode colocar raiz de 81 vezes 16. Você pode fazer isso tranquilamente, sem problema nenhum, certo? E aí você pode pegar e pode resolver raiz por raiz, tá? Também você pode fazer isso sem problemas. Por exemplo, quanto é raiz de 81? Deixa eu só parar aqui. Pessoal, perdoem se vocês estão ouvindo latir de cachorro, tá? Porque o cachorrinho aqui tá estressado. Meu cachorro aqui tá fazendo zoado. Mas vamos lá. Então, vamos... Quem é a raiz de 81? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 81? É o 9, certo? Então, 9. E quem é a raiz de 16? É você saber qual é o número que é elevado ao quadrado da 16. É o 4. Então, 9 vezes 4 vai ser igual a 36. Beleza? Eita, professor, raiz quarta de 256. Como que eu vou fazer isso, tá? Bem, quando você vai resolvendo, tem família... Como eu falei, pessoal, matemática é prática, tá? Ninguém aprende matemática apenas com uma aula sobre o assunto. Tem que ter a aula e você tem que praticar, certo? Matemática não aprende de outra forma que não seja exercitando. Então, à medida que você for fazendo os exemplos, você vai pegando e vai adquirindo formas de você resolver, criando técnicas de você resolver. Por exemplo, vamos lá. Raiz quarta de 256. Como que eu posso começar a resolver isso aqui, tá? Bem, você pode fazer por tentativas, certo? Você pode ter uma forma mais direta de você fazer isso, que é a fatoração, mas eu acho que vocês não viram esse assunto ainda. Então eu vou fazer aqui por tentativas, certo? Vamos lá. Será que vai ser o... você percebe aqui que é um número par, né? 256 é um número par. Então provavelmente ele deva ser múltiplo de 2, de 4 e de outro número par. Vamos testar o 2, né? Então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, pô, não vai ser 2. Será que vai ser o 4? Será que 4 elevado a 4 dá 256? Aí você vem aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Já tem o 4 ao cubo aqui, né? Vamos ver se 64 vezes 4 dá 256. Vamos lá. 6 vezes 4... 4 vezes 4 dá 16. Vem 1 para cá. 6 vezes 4, 24. Com 1, 25. Opa, 256, né? Então eu tenho o seguinte... Eu vou ter o seguinte, ó. A raiz quarta de 256 vai ser igual a 4. Por quê? Porque 4 elevado a 4, que é igual a 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, isso aqui dá quanto? Ó, 4 vezes 4 vezes 4, nós já fizemos aqui no item 2, né? Dá 64. 64 vezes 4 dá 256. Portanto, a raiz quarta, né, de 256 é o próprio 4. Beleza? Vamos fazer aqui agora essa operação, né? A raiz de 100 dividido pela raiz de 4.
Você pode resolver a raiz de 100, que vai ser 10, e dividir pela raiz de 4, que vai ser 2. Pode fazer sim, ou vamos fazer diferente, né? Para a gente trabalhar as duas formas. Ó, você tem todo mundo aqui com o mesmo radical, certo? Com o mesmo índice aqui da raiz. Ó, ao quadrado, raiz quadrada desse lado, raiz quadrada desse lado. Então, você pode colocar todo mundo na mesma raiz. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 100 dividido por 4, certo? 100 dividido por 4, né, é 25. Lembra, né? Se eu tiver 100 reais e querer dividir 100 reais para 4 pessoas, cada um recebe 25 reais, né? Então, 100 dividido por 4 dá 25. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 25. E quanto é a raiz de 25? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 25? É o nosso 5. Tá bom? Vamos lá de novo. Raiz cúbica de 125. Ora, não faço a menor ideia de quanto é a raiz cúbica de 125, Felipe. Como é que eu desenrolo isso aqui? Vamos ver qual é o número que é elevado ao cubo, né? Se eu levar esse número 5, se eu levar esse número, a terceira potência, ele tem que dar 125, né? Que número é esse? Vamos pelas tentativas, né? Vamos lá. Ó, 125 é um número ímpar e termina com 5, tá? Então, provavelmente não, isso aqui é um múltiplo de 5. Então, 5, ele é um candidato a ser a raiz cúbica de 125. Vamos ver se é? Vamos lá. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 vai dar quanto? Vamos fazer aqui, ó. 25 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, vem o 2 para cá. 5 vezes 2, 10. 10 com 2, 12, 125. Opa, então a raiz cúbica de 125 vai ser o próprio 5, certo? Então vamos lá, ó. Raiz cúbica de 125 é igual a 5. Aí de novo, por que a raiz cúbica de 125 é igual a 5? Porque 5 ao cubo vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 5, que vai ser igual a 125. Beleza? Raiz de 144, pessoal. Ora, quanto vai valer aqui a raiz de 144? Ó, a raiz de 144, a gente já calculou, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 144? É o 12, né? Certo? Por quê? Porque 12 ao quadrado é igual a 12 vezes 12, que vai ser igual a 144. Como a gente tem tempo hoje, né? Vamos revisar também essa operação de multiplicação com números de 2 algarismos, tá certo? Vamos fazer aqui, ó, pra gente revisar, ó. 12 vezes 12, né? Vamos lá. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 1, 2. Vamos fazer agora com 1, né? E começando nesse primeiro número. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. Então, 4. 2 com 2, 4. 1, 144. Beleza? Vamos lá. Opa, raiz cúbica de 216. Ora, a gente já viu, né, que a raiz não pode ser 3 aqui, né? Porque 3 elevado a 3 vai ser 27. Olha aqui para esse número par. Também não pode ser 2. Certo? Também não pode ser 4. Será que pode ser 4? Não pode, né? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. 5 não pode porque não é um número múltiplo de 5, ó, terminado em 6. Então, é um número par. Será que isso aqui é 6? Vamos ver. 6 ao quadrado dá 36, né? Então, 36 vezes 6 vai dar quanto? 6 vezes 6 dá 36, vai o 3 para cá. 6 vezes 3, 18. Com 3, vai, 18, 19, 20, 21. 216. Opa! Então achei, né? A raiz cúbica de 216 é nosso próprio 6. Isso aqui dá igual a 6. Por quê, Felipe? Porque 6 ao cubo vai ser igual a 6 vezes 6 vezes 6, que vai ser igual a 216. Beleza? Estamos quase terminando essa primeira parte, né? Vamos lá. Raiz de 169 vezes 25. Você pode pegar, colocar todo mundo dentro da raiz e multiplicar. Porém, eu acho que seria mais difícil, né? Porque 169 vezes 25 daria um número muito alto. Aí ia ser mais difícil você encontrar o resultado. Então, faz parte por parte. Felipe, como é que eu vou saber quando eu devo agir dessa forma? Qual é a melhor forma de agir? Dessa forma ou dessa daqui? Como é que eu vou saber? Prática. Praticando, você vai saber sempre resolver o problema e resolver a forma mais
Fácil de resolver o problema, tá certo? Então vamos lá. Quanto vale a raiz de 169? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 169? É o 13, tá? 13 ao quadrado dá 169. Vamos fazer aqui, para a gente fazer a provinha. Vamos lá. Ó. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. O 9 desce, né? 3 mais 3, 6. 169. Então, a raiz de 169 vai ser igual a 13, certo? E a raiz de 25 a gente já fez, né? Vai ser igual a 5. Então, quanto vai valer 13 vezes 5? Aí vamos fazer aqui, ó. 13 vezes 5. 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 5 vezes 1 dá 5. Com 1 dá 6. Então, isso aqui vai ser igual a 65. Beleza? Ah, e aqui, ó, eu botei aqui para vocês eu tô fazendo aqui, né? Mas as respostas também estão aqui, tá? E por último, vamos fazer aqui a raiz cúbica de 32. Então, qual é o número que elevado a 5 dá 32? Aí, ó, você percebe que é um número elevado à quinta potência e aqui é um número relativamente baixo, né? E é um número par. Então, um bom candidato para cá, para esse resultado, vai ser o 2, né? Será que é? Vamos lá. 2 elevado a... Eu vou dizer que é o 2, né? Eu vou chutar aqui que é o 2. Mas será que é o 2 mesmo? Vamos ver. 2 elevado a 5 vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos lá. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Beleza? Então, aqui a gente teve 10 exemplozinhos de fazer operações com raiz, né? Com a radiciação. E aí seria interessante que hoje, se não for hoje, se estiver muito cansado, amanhã ou depois, né? Você refaça esses exemplos, né? Para que isso fique bem fixado aí na cabecinha de vocês, tá certo? Vamos lá. Aqui tá as respostas, tá? Eu resolvi aqui, né? Mas você pode também conferir as respostas aqui nesse slide, tá? Botei as perguntas aqui e as respostas estão aqui no slide seguinte. Beleza? Vamos lá, para potenciação. Então, isso vai ser uma revisão que vocês já viram esse assunto, né? E a gente vai recapitular ele, até porque ele é base, né? Para a gente entender a radiciação. Tá certo? Então, o que é a potenciação? É você multiplicar um número várias vezes por ele mesmo. Certo? Então, o que significa A elevado a N? É que eu vou multiplicar, por exemplo, ó, A elevado a N. O que significa A elevado a N? É que eu vou multiplicar A por ele mesmo N vezes. Certo? Por exemplo, 3 elevado a 4. Eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, né? Vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, né, sobre a parte de radiciação, por favor, falem na hora. Pode falar que aí eu volto, tá certo? Vamos agora fazer aqui, ó. Vamos recapitular aqui a radiciação, né? Ó, 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, eu posso dizer o quê? Que a raiz quádrupla de 81 é igual a 3. Certo? Ó. A potenciação e a radiciação são operações inversas. A potenciação vai, a radiciação volta, né? Você pode entender dessa forma. Então, 3 elevado a 4 é 81. Logo, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Beleza? Bem simples, pessoal. Bem tranquilo. E aí eu vou ter algumas propriedades da potenciação, né? Primeiro, potência de mesma base. Na radiciação, eu tenho isso aqui, ó. A elevado a N. É o número A elevado ao número N, certo? Esse A eu chamo de base, certo? E esse N aqui é o meu expoente. Tá certo? Então, o A vai ser a minha base. Opa! Tá saindo aqui, só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, o A vai ser a base e o N vai ser o expoente, certo? Quando eu tenho uma multiplicação de potência da mesma base com expoentes diferentes, basta eu repetir a base e somar os expoentes, tá certo? Por exemplo, ó, fazer um exemplozinho aqui. 3 ao quadrado multiplicado por 3 elevado a 5. Ó, identificou aqui as potências, ó, tem mesma base, né? Então, você repete a base e soma os expoentes, ó. 3 elevado a 2 mais 5, que vai ser igual a 3 elevado a 7. Certo?
A outra propriedade é a divisão de potências de mesma base, né? Então, ao invés de você repetir a base e somar os expoentes, você repete a base e subtrai os expoentes, tá certo? Vai ficar assim, ó, A elevado a M sobre A elevado a N. Poxa, eu tô só repetindo, né? Fazer um exemplo. Vamos fazer assim, ó. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. Quanto é que isso aqui vale? Isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 5 menos 2, que vai ser igual a 3 elevado a 3. Certo? Quando você tem aqui, ó, uma potência, o parêntese, e essa potência elevada a uma outra potência, o que é que eu faço? Eu repito a base e multiplico os meus expoentes. Tá certo? Como assim, Felipe? Vamos lá, um exemplozinho. Se eu tiver aqui, ó, 3 ao quadrado, isso aqui elevado a 5, tá? Isso aqui vai ser igual a quanto? Repete o 3 e multiplica os expoentes. Elevado a 2 vezes 5, que vai ser igual a 3 elevado a 10. Certo? E se eu tiver um produto, né, de dois números e esse produto está elevado a uma potência, como é que eu faço? Eu elevo cada número a essa potência e faço a multiplicação. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado multiplicado por 5 ao quadrado. Beleza? De novo, se eu tiver uma divisão, né, de potências de bases diferentes, porém expoentes iguais, né? Como é que eu faço? Eu repito o expoente e divido uma base pela outra, né? Vamos fazer aqui então, ó. Se eu tiver 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, isso aqui vai ser a mesma coisa que 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Ó, pessoal, tem outras duas propriedades que eu não coloquei aqui, tá? Mas eu vou colocar agora, tá certo? Que propriedades são essas? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, A elevado a M elevado a N, tá? Como que eu resolvo isso aqui? Primeiro você vai resolver M elevado a N e depois você vai levar o A a esse resultado. Se não tiver o parêntese, tá? É o caso que não tem o parêntese, ó. Se tiver o parêntese, a operação é essa. Se não tiver o parêntese, Felipe, como é que eu faço? Faz assim, ó. Vamos lá. Se eu tiver 3 elevado a 2 elevado a 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Primeiro você resolve 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 32. Tá certo? Então, cuidado, ó. Quando tem o parêntese, você resolve dessa forma. Sem o parêntese, você primeiro resolve a potência de cima e depois resolve a potência de baixo. Tá certo? Uma outra coisa importante, pessoal, é quando o expoente for negativo. Felipe, quando o expoente for negativo, como é que eu faço? Por exemplo, ó, A elevado a menos N. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Tá certo? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 2. Tá bom? As letras, elas deixam a cabeça... As letras, às vezes, podem confundir um pouco, né? Por isso que logo depois da letra já coloca o número, tá? Mas por que a gente usa tanta letra em matemática, pessoal? É porque quando a gente quer usar uma letra, a gente está dizendo que essa letra pode representar qualquer número real, tá? Então, essa letra pode ser qualquer número. Por isso que a gente coloca letra, né? Porque, por exemplo, essa operação não é válida só para o 1, não é válida só para o 2, não é válida só para o 3. Ela é válida para todos os números, tá? Então, por isso que a gente coloca A e B, para dizer que pode ser um número qualquer. Tá certo? Uma interdisciplinaridade aí, né? Vamos lá para o próximo. Vamos resolver aqui alguns exemplos, né? Uns exemplozinhos bem tranquilos aqui que eu coloquei. Ó, 2 ao cubo é igual a 8, né? Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a 8. 5 ao quadrado é 25. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. 2 elevado a 2 elevado a 3, com parêntese. Isso aqui vai dar quanto? Aí vamos lá, ó. 2 elevado a 6, que é igual a 64. Vamos fazer isso aqui mais tranquilamente, ó. Eu repito base e multiplico os expoentes, ó. 2 vezes 3. 2 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 6, que vai ser igual a
64. Beleza? Vamos fazer esse mesmo exemplo sem o parêntese, ó. 2 elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui vai dar quanto? Primeiro você vai resolver o 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3 vai ser igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vai ser igual a 8. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 8. Então, com parêntese dessa forma, sem parêntese dessa forma aqui, tá bom? Tenham cuidado com isso. E agora vamos resolver essas questõezinhas aqui, né? Pra gente... Ah, pessoal, esquecendo, ó. Tem mais outras duas propriedadezinhas aqui, ó. Quando eu tiver 1 elevado a n, isso aqui sempre vai ser igual a 1, tá? 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser 1. 1 elevado a 1, 1. 1 elevado a 2, 1 também. 1 elevado a 1.320.000, 1 também. E tem a outra propriedade. Se eu tiver um número qualquer elevado a 0, isso aqui sempre vai ser 1 para qualquer valor de A. Por exemplo, 3 elevado a 0 vai ser igual a 1. 4 elevado a 0 igual a 1. 1 milhão elevado a 0 igual a 1 também. Beleza? Então, vamos embora. Resolver aqui algumas questões, tá? Vamos lá, resolver as questões abaixo, bem tranquila essa daqui, né? 3 ao quadrado vai ser igual a 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Tá bom? E aqui, ó, eu já vou pegar o gancho da raiz, tá? Raiz de 9 vai ser igual a 3. Certo? Vamos lá. 4 ao cubo vai valer quanto, professor, isso aqui? Vamos embora, ó. Isso aqui é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, a gente fez aqui, ó, lá em cima, a gente fez 16 vezes 4. Deixa eu só achar, né? Cadê? Ó, 16 vezes 4 tá aqui, ó, 64. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 64. Logo, a raiz cúbica de 64 vai ser igual a 4. A gente até resolveu esse exemplo, né, na pá de radiciação. Vamos lá, pessoal. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. O que eu tenho aqui? É um produto de potências da mesma base, tá? Então, o que você faz para resolver? Repete a base, que é 2, e soma os expoentes, né? Por exemplo, aqui é o 5 e aqui é o 3. Então, vai ser 2 elevado a 5 mais 3. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 8. Certo? Vamos fazer aqui, ó. Uma potência de uma potência com parêntese, né? Como é que eu faço? Repete aqui a base e multiplica os expoentes, ó. 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ser igual a 5 elevado a 4. Beleza? Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Professor, como é que eu resolvo isso aqui, hein? Você repete a base e depois subtrai os expoentes. Tá bom? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Repete a base e subtrai os expoentes. Ó. 10 elevado a 3 menos 2 vai ser igual a 10 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, isso aqui vai ser igual a 10. Beleza? Produto de potências, todo mundo elevado a um expoente. Você pode fazer direto, né? 3 vezes 2, 6. Elevar ao quadrado dá 36, né? Mas vamos trabalhar as propriedades. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. 2 vezes 3 ao quadrado. Eu posso separar isso aqui dessa forma, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá? Então, 2 ao quadrado vai ser 4. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 4 dá quanto? 36. Você poderia fazer aqui também, né? 2 vezes 3, 6 ao quadrado, 36. Não, rapaz, matemática não é um bicho de 7 cabeças, não. Matemática é um bicho de meia cabeça. Para não dizer que é um bicho sem cabeça nenhuma. É bem tranquilo, é mais fácil que português. Sempre falo isso, viu? Matemática é muito mais fácil que português. Eu sempre falo isso. E não tá ferrado, não. É só questão de prática, tá? Praticar, pessoal. Tirar as dúvidas de vocês e praticar. Certo? A Lili tem meu contato. Enfim, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, perguntar. Tá? A gente sempre está à disposição. Vamos lá. 6 elevado a 0. Então, vamos lá. Quanto é 6 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a quanto? A 1, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1. Beleza? Aqui, ó. 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo. Mesmo esquema dessa parte daqui, né? Eu tenho potências de mesma base e expoentes diferentes. Como que eu faço para resolver, Felipe? Repito a base e somo os expoentes. Ó. 7 elevado a 2 mais 3. Isso aqui vai ser igual a 7 elevado a 5. Tá?
Vamos aqui para a parte 9, né? 4 ao quadrado elevado ao cubo, né? Uma potência de uma potência. Veja que tem um parêntese, né? Então, o que você faz? Você repete a base e multiplica os expoentes, tá bom? 2 vezes 3, ó. 4 elevado a 2 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 4 elevado a 6. E, por último, uma divisão de potência em mesma base, né? Aqui vocês já estão craque. Divisão de potência em mesma base. Repito a base e subtrair os expoentes. Ó. 9 elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Isso aqui vai ser 9 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, isso aqui vai ser igual a 9. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, vocês podem falar. Eu tô atento aqui ao chat, tá? Por isso eu tô olhando... A câmera tá aqui, eu tô olhando pra cá, certo? Porque aqui eu tô... Na outra tela que eu tô vendo o chat, certo? Então, eu tô atento aqui ao chat. Qualquer dúvida, vocês podem chamar. Bem, aqui tá as respostas, né, para vocês conferirem, né? Aqui eu resolvi, né, direto. Não precisa resolver, não, eu deixei assim mesmo, mas aqui ele resolveu direto, né? 2 à oitava, 5 à quarta, que é 625, 10, 6 ao quadrado, que é 36, 7 elevado a 5, que é... Ó, tá vendo? Ó, 7 elevado a 5 é um número bem grande, né? Assim como 4 elevado a 6 também é um número bem grande. E aqui 9. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então... Vamos seguir. Qualquer coisa, podem chamar, levantar a mãozinha ou então apertar o chat. Bem, pessoal, vamos lá. Medidas de comprimento, tá? O que são as medidas de comprimento? As medidas que medem o tamanho de alguma coisa, né? Por exemplo, o tamanho da régua convencional é aquela régua de 30 centímetros. A distância de Fortaleza para Iguatu. Qual é a distância entre Fortaleza e Iguatu, por exemplo? 370 quilômetros. Então, o comprimento ele vai medir o tamanho de algo, é a medida que mede o tamanho. Sendo que eu tenho várias unidades de comprimento, né? Então, falando da forma mais básica, eu tenho 6 unidades básicas de comprimento. Claro que eu posso ter mais, né? Porque tem os prefixos, né, de unidades, mas isso aí é um outro assunto, tá certo? Eu tenho essas 4 unidades básicas de comprimento, mas além delas 4, eu tenho mais outras 2, tá certo? E nós vamos ver um pouquinho dessas, mais outras 2 não, né? Mais outras 3, na verdade. São 7 unidades básicas de comprimento. Então, como que funcionam as conversões, tá? Como é que eu converto metro para centímetro, quilômetro para metro e por aí vai? Ó, 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? E 1 quilômetro equivale a 1000 metros, certo? Essas são as conversões das medidas de comprimento. Professor, mas... como é que eu posso fazer isso de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais simples? É você fazer aqui a linhazinha das unidades, né? Eu costumo chamar. Que linhazinha é essa? Vamos lá. Você vai colocar aqui as unidades fundamentais de comprimento, que vai ser o quilômetro, certo? O hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o milímetro, o centímetro, o centímetro e depois colocar aqui o milímetro. Fazendo essa tabelinha, pessoal, não tem erro, tá? Toda vida que eu avançar uma casa, eu vou multiplicar o meu valor por 10. Tá? Ó. Toda vida que eu avançar uma casa, eu multiplico o meu valor por 10. Vou multiplicando por 10. Por exemplo, quanto que vale 1 centímetro? 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. Certo? Ó, multiplica por 10. Vai colocando um 0 para cada casa que você colocar. Por exemplo, quanto vale em decímetros 2 hectômetros? Aí você vai, ó, 2 hectômetros, vai colocando 0 até chegar em decímetro. Vale 2.000 decímetros. Né? Quanto vale, por exemplo, 1 quilômetro? 1 quilômetro vai ser 10 hectômetros, 100 decâmetros, 1000 metros, 10.000 decímetros, 100.000 centímetros e 1 milhão de milímetros. Beleza? Então, quando você for trabalhar as unidades de comprimento, é só você multiplicar por 10 na medida que você for avançando aqui na tabelinha. E se você quiser voltar na tabelinha, né? Ao invés de transformar quilômetro para milímetro, eu quero transformar milímetro para quilômetro. Como é que eu faço? Cada unidade que você vai colocando aqui, ó, você vai dividindo por 10. Certo?
E assim você vai converter as unidades. Pessoal, fazendo essa tabelinha não tem erro, tá? Não tem erro nenhum. Na dúvida, façam essa tabelinha que a chance de vocês errar o problema vai ser praticamente zero. Por exemplo, quanto vale 20 milímetros em centímetros? Ó, o centímetro é logo depois do milímetro, né? Então, basta dividir 20 por 10. Então, 20 milímetros equivale... Ó, 20 milímetros equivale a 20 sobre 10 centímetros, que é igual a 2 centímetros. Certo? Por exemplo, 1000 metros vale quantos quilômetros? Aí você faz, ó. 1000 metros. Vamos pagar aqui metros. 1000 metros. 1000 metros vai ser igual a quanto? De metro para quilômetro são quantas casas, ó? Uma, divide por 10, divide por 10, divide por 10. Então você divide por 10 3 vezes, né? Divide por 10, depois por 10, divide por 100. Depois por 10, divide por 1000. Então isso aqui vai ser igual a 1000 sobre 1000 quilômetros, né? Então isso aqui vai ser igual a 1 quilômetro. E assim, sucessivamente. Tá certo? Então, quando você, ó, a Jerusa respondeu exatamente, 1 quilômetro. 1000 metros equivale a 1 quilômetro e 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, quando você vai indo para a direita na tabelinha, você vai multiplicando por 10. Voltando da tabelinha, você vai dividindo por 10. Só você botar quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá? Indo, você multiplica por 10 cada casa. Voltando, você divide por 10 cada casa. Isso aqui é muito importante, pessoal, muito importante mesmo, porque vários problemas eles trabalham com conversão de unidade, inclusive na parte da física, né? Eu estou dando aula de matemática, mas eu sou de física, tá? E na física é muito comum questões que mudem as unidades, né? Transforme milímetro para metro, centímetro para quilômetro e assim por diante. Então é importante que você tenha o domínio dessas unidades, você saiba manusear, você saiba tratar esse tipo de matemática, né, das unidades, tá certo? Então, dentro das milhas de comprimento, a gente pode trabalhar o conceito do perímetro, tá? Então, o que é o perímetro? É a soma dos lados de uma figura geométrica, tá certo? Por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado, ó, um quadrado é uma figura é um polígono, né, com todos os lados sendo igual. Então, eu vou dizer aqui que o lado do quadrado é L, por exemplo. Né? Então, qual vai ser o perímetro do quadrado? Vai ser 4 vezes L. 4 vezes o lado. É a soma de todos os lados de um polígono. Tá bom? Não tem erro. O que é perímetro? É somar todos os lados de um polígono. Deixa eu colocar um númerozinho aqui, né? Então, o quadrado de lado 3. Quanto vai valer o perímetro dele? O perímetro dele vai ser igual a quanto? Ó, todos os lados são 3, né? Então, vai ser 3, mais 3, mais 3... mais 3. Ó, 3 mais 3, 6. 6 com 3, 9. 9 com 3, 12. Né? Então, você soma todos os lados. Para ser mais prático, né? O perímetro vai ser igual a quem? A 4 vezes 3. Porque são 4 lados, cada lado valendo 3. Então, isso aqui vai ser igual a 12. Certo? Vou botar aqui 3 metros, né? Para dizer a unidade, né? Então, vai ser 12 metros. Tá bom? Isso é o perímetro. No caso do retângulo, né? Qual vai ser o perímetro do retângulo? O retângulo, pessoal, ele vai ser um polígono onde ele não tem os 4 lados iguais, mas os lados simétricos são iguais. Por exemplo, se esse lado aqui é L, o simétrico a ele é L. Se esse lado aqui é W, o simétrico a ele vai ser W. Então, o perímetro vai ser quem? Vai ser 2 vezes a soma de L com W. Tá? Eita, professor, não. Negócio de letra confunde, né? Vamos fazer, então, sem as letras, né? Fazer um exemplozinho aqui, ó. Então, imagina um retângulo que ele tem 2 metros de largura e tem 2 metros de altura, desculpa, e tem 6 metros de comprimento, né? Imagina um retângulo dessa forma. Qual vai ser o valor do perímetro dele? Você vai somar todos os lados, né? Vai ficar 2 mais 2 mais 6 mais 6. Isso aqui dá quanto? 2 mais 2, 4. 4 com 6 dá 10, né? 10 com 6 dá 16. Uma outra forma de você fazer isso é utilizando a formulazinha aqui, né? Ó, vamos utilizar essa formulazinha. O perímetro do retângulo. Um dos lados vale 2, o outro lado vale 6, né? Os outros 2 lados valem 6. Qual é o perímetro do retângulo? Vamos usar a fórmula, né?
Então vai ser igual a 2 vezes um dos lados vale 2, o outro vale 6. 2 mais 6, isso aqui dá igual a 8. 8 vezes 2 dá igual a 16. Mesmo resultado, né? Como tem que ser. E, Felipe, de um círculo, né? E se eu tiver um círculo, professor? Como que eu calculo o perímetro desse círculo? Pronto, pessoal. Eu não vou provar essa fórmula para vocês, tá? Mas o perímetro do círculo, o que é? Imagina que você pega um barbante e faz desse barbante um círculo, certo? Se você pegar o barbante e estirar ele novamente, você vai ter um valor de comprimento, né? Esse vai ser o perímetro do círculo, tá bom? Vai ser o comprimento dessa circunferência se você pegar e esticar ela, né? Então, imagina que aqui é um fio, um barbantezinho que está enrolado formando um círculo. Então, o que seria o perímetro desse círculo, ou o comprimento desse círculo? Você ia pegar e cortar aqui o barbante e esticar ele. Aí você ia e medir o comprimento desse círculo, né? A distância de qualquer lado do círculo para o seu centro, pessoal, eu chamo de raio, né? Então, o perímetro do círculo ou o comprimento de um círculo vai ser 2π vezes o raio. Tá certo? Felipe, só um minutinho para o seu exemplo, eu quero fazer uma planta de uma casa. Pronto, ó. A pessoa faz uma planta da casa de uma varanda, né? E o lado dessa casa é de 2 metros, né? Se a varanda for quadrada, o perímetro dessa varanda vai ser de 8 metros. Vai ser 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Se for uma varanda quadrada, né? Aí o perímetro seria de 8 metros, né? Porque cada lado da varanda teria 2 metros, por exemplo. Tá bom? Vamos lá, então. Pessoal, o que é esse tal de π aqui, né? O que é esse tal π? Π, pessoal, é um número, né? Um número irracional. E o valor dele é 3,14. Eu tenho um monte de casa decimal depois aqui do 4, tá? Mas, em linhas gerais, o π vale 3,14, certo? Bem, então, por exemplo, se eu quiser saber o perímetro de um círculo de raio, vamos dizer que o raio do círculo vai ser igual a 2. Quanto que ia valer o perímetro? O perímetro seria 2π vezes o raio, o perímetro do círculo, né? Aí seria 2 vezes 3,14, né? Vezes 2. Aí você poderia fazer isso aqui dessa forma, ó. A propriedade distributiva, né? A propriedade da multiplicação, que é a ordem dos fatores, não altera o resultado, né? Então você pode escrever isso aqui assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3,14. Pessoal, a Renata falou que não está aparecendo para ela. É só para ela ou para vocês também não está aparecendo as continhas que eu estou fazendo? Pronto, então para outras pessoas está aparecendo, né? Então, pessoal, para quem não estiver aparecendo as continhas, sai e entra de novo no Meet, que aí eu acho que resolve o problema de vocês, tá certo? Vamos esperar o pessoal sair e entrar de novo. Pronto. Então, vamos lá. O resto do pessoal, vocês estão vendo aí as continhas que eu estou fazendo? Então, né? Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Então, isso aqui seria igual a quanto? Ó, 2 vezes 2 dá 4, né? Então, ficaria 4 vezes 3,14. Vamos pegar e vamos relembrar como é que eu faço essa... Pronto, Renata, que bom. Voltar ao normal, né? Vamos pegar e vamos resolver essa continha, né? 3,14 vezes 4. Vamos lá. É uma continha com números decimais. Vamos lá. Você faz a conta como se não tivesse a vírgula, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, faz a conta como se a vírgula não existisse. Vamos lá. 4 vezes 4 dá 16, vem 1 para cá, né? 4 vezes 1, 4, com 1 dá 5. 4 vezes 2, ou 4 vezes 3 dá 12. Eu tenho quantas casas decimais aqui após a vírgula? 2. Então, a minha resposta também tem que ter 2 casas decimais após a vírgula. Então, vamos lá. Ó. Uma casa, 2 casas. Então, isso aqui vai ser igual a 12,56, né? Então, o comprimento desse círculo seria de 2,56 metros. Beleza? Vamos lá agora resolver algumas questõezinhas, tá? Qual é o perímetro de um quadrado, certo? Deixa eu só... Minha orelha aqui tá... Qual seria o perímetro de um quadrado? Qual seria o perímetro de um quadrado de lado 5? Vamos fazer.
o perímetro de um quadrado de lado 5. Você ia pegar e somar todos os lados do perímetro, todos os lados desse quadrado, né? Então, quadrado, todos os lados são o quê? Iguais. Então, o perímetro vai ser quase não sabe, pessoal, desculpa. Eu tenho um quadrado. Todos os lados do quadrado são o quê? Iguais. Certo? Então, quanto vai valer o perímetro? Certo? É só você pegar e multiplicar por 4 o valor do lado. Beleza? Só isso. Então, se o lado é 5, o perímetro é quanto? 4 vezes 5. 5 é o valor do lado do perímetro e 4 é o número de lados que possui o quadrado. Então, 5 vezes 4 dá 20. Matou a primeira parte. O perímetro de um retângulo com dois lados igual a 4 centímetros e dois lados igual a 6 centímetros. Geralmente, na questão, pode aparecer assim, ó. Calcule o perímetro de um retângulo que possui 4 metros de largura e 6 centímetros de altura, por exemplo. Né? Se você pegar aqui um retângulo. O que você faz? Você vai somar a largura com a altura e multiplicar por 2. Só isso. Só isso. Então, ó, o retângulo tem lado largura igual a 4 centímetros, altura igual a 6. Basta somar a altura com a largura, ó. 6 mais 4 dá 10, multiplicar por 2. Vai dar 20. Sem estresse. Tá bom? O perímetro de um círculo com raio de 3 metros. Você vai fazer o procedimento que eu fiz, né? Vai ser 2π vezes 3. O π, pessoal, você pode aproximar como se ele fosse 3,14. Tá certo? Vamos fazer essa continha, né? Vamos primeiro fazer 3 vezes 2, que dá 6, e depois fazer 3,14 vezes 6. Vamos ver se realmente dá algo próximo disso aqui. Vamos lá, ó. Faz a continha como se ela não existisse a vírgula, né? Como eu expliquei para vocês. Vamos lá. 6 vezes 4 dá 24, vai o 2. 6 vezes 1 dá 6, certo? 6 vezes 1 dá 6, com 2 dá 8. 6 vezes 3 vai dar o quê? 18. Duas casas decimais, 18,84. Aproximadamente 18,85, né? Tudo dentro aqui dos conformes, tá bom? Bem, vamos resolver aqui algumas questõezinhas, tá? Eu botei aqui 5 questões de cada assunto dessa parte pra gente poder resolver. Primeira coisa, vamos resolver essas questões. Eu botei 5 questões aqui, pronto, aqui são as resoluções, né? Vamos lá. Vamos resolver essas 5 questõezinhas pra gente finalizar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Converta 2 quilômetros para metros. Professor, não lembro da conversão. Não tem problema. Faz aquela linhazinha das unidades, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ele quer saber 2 quilômetros em metro. Vamos lá. Aí você bota o 2 aqui em quilômetros, certo? E você quer saber quanto vale em metro, ó. Aí é só você ir colocando 0 até chegar em metro. Ó, multiplica por 10, depois por 10, depois por 10. Só acrescentar 0 até chegar em metro, né? A multiplicação por 10, basta eu colocar o 0 na frente do número. Vocês viram isso na parte de multiplicação, né? Então, o que significa 2 quilômetros? Vai ser 20 hectômetros, 200 decâmetros e 2.000 metros. Beleza? Então, 2 quilômetros equivale a 2.000 metros. Tá certo? Vamos aqui para a questão de número 2, tá? Calcule o perímetro de um quadrado com lado 7 centímetros. Opa, Felipe, é um quadrado, não é? Então, todos os lados são iguais. Então, qual vai ser o valor do perímetro? Você faz, ó, o perímetro do quadrado vai ser igual à quantidade de lados do quadrado, que é 4, vezes o valor de cada lado, que é 7. Né? Então, o perímetro aqui vai ser igual a quanto? 7 vezes 4 dá 28. 28 o quê? Centímetros, tá? Sempre coloquem a unidade, tá, pessoal? Porque a unidade, ela vai definir o valor. Se você não colocar a unidade, 28 é só 28. Pode ser 28 carneirinho, 28 frutas, 28 maçãs caindo do planeta. Pode ser qualquer coisa, né? Mas quando você bota centímetro, você fala que aquele 28 representa uma unidade de comprimento, tá? Então tenham cuidado aí de sempre colocar a unidade após o valor, tá certo? Encontre o perímetro de um retângulo com L igual a 8 metros e W igual a 12 metros.
Ou seja, com largura igual a 8 e uma altura igual a 12. Vou botar aqui, né? Largura e altura. Então, você vai calcular aí qual é o valor desse perímetro. Opa, pessoal, não tem erro, né? É o perímetro do retângulo. Vai ser quanto? 2 vezes a soma da largura pela altura, né? 8 mais 12. Não tem erro, né? 8 mais 12 é igual a 20, 20 vezes 2 é igual a 40. Olha para a unidade, ó, é metro, né? Então, o perímetro vai ser igual a 40 metros. Tá certo? Sem estresse. Você pode fazer de forma braçal isso aqui também, né? De uma forma um pouquinho mais braçal, né? Você pode resolver aqui, ó, questão 3, de novo. Resolver aqui de novo a questão 3. Os lados do retângulo são 8 e 12. Então, vão ser... O perímetro vai ser igual à soma dos lados, né? Então, vão ser 2 lados de 8, certo? Mais 2 lados de 12. Beleza? 8 mais 8 aqui, ó. 8 mais 8 dá igual a 16. 12 mais 12 dá igual a 24. 16 mais 24 dá igual a 40 metros. Chega no mesmo resultado. Beleza, galera? Vamos lá. Determine o perímetro do círculo de raio 5 centímetros. Vou fazer a questão 4 aqui, ó. Questão 4. Determine o perímetro de um círculo com um raio de 5 centímetros. Opa, vamos lá. O perímetro do círculo é quem? É 2π vezes o raio. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes o π, você pode aproximar ele, dizer que ele é aproximadamente igual a 3,14. Então, vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 5. Né? Eu posso escrever isso aqui dessa forma. Ó, 2 vezes 5 vezes 3,14. Quanto é 2 vezes 5? É 10. Né? Então, isso aqui vai ser igual a 10 vezes 3,14. Ó, pessoal, quando eu tenho o número decimal multiplicado por 10, basta eu deslocar a vírgula uma casa para a minha direita, tá? Se fosse multiplicado por 100, eu deslocaria a vírgula. Se fosse multiplicado por 100, eu deslocaria a vírgula 2 casas para a direita. E assim sucessivamente, tá bom? Então, 10 vezes 3,14, basta deslocar uma casa da vírgula para a direita. Isso aqui é a mesma coisa que 31,4 centímetros. Tá certo? Sem estresse nenhum, tá? E por último, vamos converter 2.500 milímetros para metro. Né? Eita, Felipe, não lembro como a conversão direta de milímetro para metro. Não tem problema nenhum. Você sabe a tabelinha, né? Vamos fazer ela, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Pessoal, conforme vocês forem fazendo questões, vocês não vão precisar fazer essa tabelinha aqui não, tá? Essa tabelinha aqui é para ajudar no começo, tá bom? Então eu quero saber, 2.500 milímetros equivale a quantos metros? Então, para eu sair de milímetro para metro, eu tenho que andar quantas casas? Vamos lá, ó. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Certo? Então, eu tenho que andar 3 casas para a esquerda. Então, o que eu vou fazer com a minha vírgula aqui, ó? Eu vou andar, a minha vírgula tá aqui, né? Quando o número não é decimal, a vírgula tá depois do último algarismo, né? Então, andando 3 casas para a esquerda, eu desloco a vírgula 3 casas para a esquerda também no número. Vai ser, ó, 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então, isso aqui equivale a 2,5 metros. Uma outra forma de você fazer isso é simplesmente, ó, se eu desloquei 3 casas para a esquerda, cada casa aqui é 10, né? Então, 10, 100, 1.000. Eu estou dividindo 2.500 por 1.000. 2.500 por 1.000 é 2,5. Tá bom? Então, 2.500 milímetros equivale a 2,5 metros. Certo? E aí, pessoal, aqui tá as respostas, tá? De vocês. Professor, por que aqui é 31,42? É porque, pessoal, eu uso um softwarezinho específico para fazer esses slides, tá? E esse software, ele faz operações matemáticas, ele usa esse pi com várias casas decimais além do 4, né? Eu tô supondo aqui o pi igual a 3,14, mas o pi é 3,14 e um monte de casa decimal depois do 4. Aí as calculadoras, né, do software que eu uso para fazer esses slides,
ela usa mais casas decimais, tá? Do pi. Por isso que ele dá um valor um pouquinho diferente do valor que a gente calculou. Tá certo? Mas o resto aí tá completamente igual. Beleza? Bem, pessoal, então, o que foi que a gente viu hoje? A gente aprendeu a radiciação, né? Que vai ser o que é a raiz quadrada de um número, né? É quantas vezes eu preciso levar aquele número para dar o valor que está dentro da raiz, né? Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. Porque 3 ao quadrado é 9. E assim por diante. Desde aprendeu algumas propriedades das raízes, resolvemos exemplos, tá? E para revisar os assuntos que vocês já tinham visto, a gente revisou potência, medida de comprimento e o perímetro. Lembrando que o perímetro é o quê? A soma dos lados de um polígono. No caso da circunferência, né? O perímetro, né, da circunferência vai ser o comprimento da circunferência. Como é que eu calculo o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio da circunferência. Lembrando que é o raio, é a distância de qualquer ponto da circunferência para o seu centro. Tá bom? Bem, pessoal, eu vou disponibilizar, eu vou passar esses slides aqui com as anotações para a Liliane, tá? E ela vai disponibilizar para vocês poderem estudar, tá certo? Então, qual é a dica que eu dou para você estudar e fixar bem essa aula? É você pegar, observar as propriedades de cada operação e resolver novamente todos esses exemplos, tá certo? E você pode... E é bom você resolver sem olhar, né? Tenta resolver sem olhar, tá bom? E depois você vai conferindo as suas respostas, né? Conferindo o que você acertou, o que você errou e corrigindo aquilo que você errou. E qualquer dúvida, pessoal, contem comigo, estou à disposição de vocês, tá certo? Desde já, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Sempre é um prazer muito grande a gente estar aqui. E contem comigo aí para o que vocês precisarem, tá bom? Valeu, muito obrigado. Eita, povo! Menina, olha, hoje eu vi tanta letra, tanto número, que, pelo amor de Deus, Senhor amado, sei não. Eu tô achando que a minha internet tá oscilando, que eu não tô vendo mais ninguém, só tô vendo os slides. Não tô vendo nem o Felipe. Ai, a frequência. Então, para a frequência, Pronto. Pessoal, não saiam, não. Vou só finalizar aqui a parte do... Vamos sonhar com as letras. Com letras. Vou só finalizar a parte aqui da gravação, aí eu boto a frequência para vocês, tá bom? Mas só para que a gente possa fechar essa aula, dizer que o Felipe ele vai disponibilizar, né? Ele pode até depois pegar um exercício, passar para vocês, para que vocês possam ir treinando. Eu vou pedir isso a ele com muito carinho, viu, Felipe? Pode deixar. Para que você possa fazer um exercício, aí a gente passa para vocês e vocês vão olhando a aula de novo e vão tentando fazer. E para aqueles que estão assistindo a gente, né, na aula gravada, a mesma coisa. A gente vai disponibilizar o exercício, tá bom? Então, estamos finalizando a nossa última aula do ano, bens a Deus, né? A gente começou com a nossa recomposição de aprendizagem. E, claro, Claudete, realmente agradecendo. Também queremos agradecer aqui no gravado e no ao vivo, cada professor que esteve com vocês, né? Os professores de matemática, de língua portuguesa e redação. Então, não é fácil. A gente sabe que muitas vezes todos eles entram no terceiro turno, né? E esse terceiro turno, dependendo de onde a pessoa esteja, realmente pode ser bem puxado. No caso do Felipe, ele também é de Fortaleza, aí viaja para dar aula em outra cidade, não muito próxima, muito longe, mas sempre encontra um espaçozinho para estar dando a contribuição dele ao Benção. Então, obrigada a cada professor e obrigada, Felipe, por ter finalizado, né, com a nossa aula da noite, tá bom? Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, Li, agradeço a você, agradeço a todo mundo do projeto, aos alunos, e contem comigo aí, tá? O que vocês precisarem. Pronto, vou finalizar aqui, meu povo. Então, até próximo ano, não saiam não.